boa tarde a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Deu um delayzinho aqui, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Papo de Especialista BMG. Hoje, dia 26, né? 26 de maio, um dia maravilhoso aqui em São Paulo, muito bacana. E eu agradeço a participação de todos. E hoje estou com uma grande amiga minha. Aliás, estou com saudade dela, porque a gente almoçava, eu, ela e o Bruninho. Outro que eu estou morrendo de saudade também, faz muito tempo que a gente não se vê. Mas muito legal, muito bacana estar aqui com todos vocês. E vamos falar hoje sobre metodologia ágil, pessoal. O que é, como isso se transforma, de onde veio esse negócio que está hoje, né, no nosso dia a dia dentro do banco. Então, muito bacana essa metodologia ágil. Ela, de fato, tem trazido, né, como o próprio nome sugere, agilidade para os nossos processos, com vista, obviamente, na satisfação do cliente. Então, eu quero trazer essa minha amiga, a Joyce Vale, para falar com a gente. Ela que é superintendente de aquisição e engajamento. Olha que responsabilidade, hein? Tem um time fantástico dentro do banco e vai compartilhar um pouco com a gente a sua experiência sobre metodologia ágil. Joyce, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Oi, Herbert, tudo bem? Primeiro, quero dizer que estou muito feliz de bater esse papo com você nessa tarde. Primeiro, que é uma oportunidade da gente matar a saudade, já que os nossos almoços estão cortados, né? Foram temporariamente vetados. E segundo, para falar de um tema tão gostoso, né? E para contar um pouco desse movimento grande, dessa transformação que o BMG vem passando e dividir com todos vocês. Então, é uma tarde muito feliz para mim. Obrigada pelo convite e bora lá! Sensacional, Joyce, sensacional. Bom, pessoal, a gente vai começar o nosso papo de especialista hoje de um jeito um pouco diferente. Vamos passar um trecho de um filme que eu tenho certeza, esse filme, Joyce, condena a nossa idade, viu? Mas, ó, eu tenho certeza que vocês vão lembrar que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá bom? Olha esse filme que bacana. Roda a VT, por favor. Where are you going? We're gonna miss the plane! When the McAllister family left on their Christmas vacation, Did we miss the plane? No, you just made it. Yeah! they forgot one small thing. Have yourself A terrible feeling. Christmas. Did you lock up? Let yourself be light. Do we set the timers on the lights? What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Home Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus and it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? Can't tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Sensacional, né, pessoal? Filme Esqueceram de Mim. Quantas e quantas sessões da tarde. Esse filme já foi filme de gala, né, para todos nós. Hoje, só nesses horários de algumas emissoras aí, né, que passa esse filme. E é muito bacana. Filme Esqueceram de Mim. Joyce, fala pra gente, o que esse filme Esqueceram de Mim tem a ver com metodologia ágil? Na verdade, assistindo esse filme no final de semana, eu apresentei o filme para minha filha, que tem 8 anos e nunca tinha visto. E aí falei, bom, boa oportunidade, né? E aí começamos a assistir o filme, refletindo sobre o tema, sobre tudo que a gente ia conversar hoje aqui nessa tarde. Eu fiquei pensando a respeito do filme, que foi um sucesso de bilheteria nos anos 90. A Macaulay Culkin estourou quando fez esse papel, esquecido pela mãe, pelo pai, numa viagem de Natal, de final de ano. E eu fiquei pensando quantas adaptações nós teríamos que fazer nessa história se fôssemos hoje gravar um remake desse filme. Se hoje a gente quisesse reproduzir a história do Esqueceram de Mim, a quantidade de adaptações que precisaria ser feita por conta da agilidade do mundo, né? Do quanto o mundo ao longo desses anos se transformou. E um ponto muito interessante que me chamou a atenção assistindo o filme com a minha filha foi que num dado momento a mãe dele tem que parar num orelhão e pedir, tirar a pessoa ali com pressa para que ela tente ligar para casa. E aí a minha filha vira e pergunta, mas por que ela não usa o celular? E eu falei, porque não tinha celular, não tinha. As pessoas precisavam pegar uma fila para usar o telefone,
e ela tentando ali aquele processo de comunicação, de tentar encontrar alguém no meio do feriado para avisar que tinha esquecido o filho caçula, e hoje isso seria praticamente impossível de não ser alcançado, né? Hoje nós temos Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, mensagem, assim, uma série de meios de fazer com que a comunicação seja rápida, e alguém rapidamente teria ido lá e teria visto uma Macaulay Culkin, teria visto ali o personagem dele naquele momento e teria ajudado ela com o esquecimento. Então, imagina a quantidade de adaptações e o quanto essa história hoje é longe da nossa realidade, né? Então, eu vou pegar esse gancho, esse evento do final de semana desse papo com a minha pequenininha aqui de 8 anos, para falar um pouco da transformação do mundo dos anos 90 para cá, que é quando a gente começou a falar e a pensar em métodos ágeis. Sensacional, Joyce, sensacional. Traz uma grande reflexão mesmo, né, dessa expectativa do que a gente quer. Joyce, afinal, o que é metodologia ágil? Como ela surgiu? Sim. Metodologia, como o próprio nome já diz, né, vem de método, então vem de uma série de atividades e de uma forma de concatenar e de organizar essas atividades, para que através dela seja possível alcançar entregas rápidas num curto espaço de tempo, onde a gente entenda de maneira muito rápida se a gente está no caminho ou não e possa corrigir e implementar e desenvolver, e sofisticando essa entrega de uma maneira muito mais rápida do que foi no passado. Então, se a gente pensasse nas metodologias como era lá no início dos anos 90, quando a gente começa a passar por esse movimento de transformação, a gente tinha um movimento muito mais burocrático, né? Esses métodos eram métodos mais pesados, onde precisavam de muitas especificações, escopos, e aí essa burocracia toda no meio do caminho fazia com que quando o produto, isso surgiu pensando em tecnologia, né, em software, e aí já fomos adaptando isso ao longo do tempo para diversos outros setores, para serviços, para bancos, como é o nosso caso, né, mas a burocracia que existia lá atrás fazia com que o cliente acabasse saindo do centro dessa construção, porque eu demorava tanto para entregar o que ele me contou que precisava num determinado momento, que quando estava pronto meses depois, anos depois até, não fazia mais muito sentido de acordo com o movimento de transformação do próprio mundo ou da própria necessidade daquele consumidor. E aí a metodologia é criada justamente para que a gente encurte esse tempo, coloque o cliente ali no centro da nossa estratégia e entregue exatamente o que ele precisa. E a gente vai sofisticando, aprendendo e entendendo, a partir do feedback desse próprio cliente, o que precisa ser feito. Entendi. Vou ver se eu entendi, viu, Joyce? Você falou muito bonito, gostei. Mas, é uma metodologia que nasceu, acho até que essa urgência e essa rapidez da metodologia, e aí me corrija se eu estiver errado, quando eu falo que a metodologia é ágil, significa que ela é rápida ou significa que ela é eficiente? Porque eu imagino que como ela nasceu no mundo de softwares, às vezes você tem uma ideia aqui, e acontece muito com startups, né? Às vezes então, a startup tem uma ideia, e aí ela vai implementar essa ideia, na hora que isso vai para o mercado, meio que já é obsoleto. Eu lembro de algumas startups, na época do SMS, por exemplo, que só tinha a questão do SMS, o mundo se comunicava por SMS quando mandava mensagem, e ainda era caro, né? Você pagava por isso. Aí algumas iniciativas de startups, e aí, quando aquilo ficou pronto, já era obsoleto, ou seja, com certeza não utilizaram a metodologia ágil e não olharam o mercado como um todo, e aí quando implementaram, aquilo já não era mais a realidade, né? Já tinha outras formas de se comunicar por mensagem. É mais ou menos isso, Joyce? É mais ou menos isso. Ágil é diferente de rápido, né? Ágil significa que a gente vai reduzir esse processo de entregas para que a gente não perca ali a urgência do cliente e do nosso consumidor, ali de toda a nossa cadeia, né? Então, ágil é completamente diferente de rápido. Então, a gente precisa estar sempre olhando o que está acontecendo no nosso ambiente externo e adaptando. Então, como a gente está falando de entregas mais curtas e de processos menos burocráticos, onde eu preciso de muito menos documentação e contrato, e essas relações, ela está 100% baseada nas pessoas, né, no conhecimento ali dos times multidisciplinares, onde eu vou trazendo pessoas com visões diferentes para agregar esse processo criativo,
eu tenho a capacidade de ir ajustando essa entrega de acordo com a necessidade, que é aquilo que eu vou obtendo de feedbacks de uma maneira muito mais assertiva. A gente usa um termo dentro dos nossos times, né, que é um termo de pivotar, né? Então, a gente tem a capacidade de voltar atrás de uma decisão, de entender que ela não foi a mais acertada e que a gente tem a possibilidade de fazer ainda melhor do que aquilo que foi planejado, às vezes no início de um processo de construção dentro das nossas sprints, né, que são semanas para que um produto e para que a gente possa desenvolver e ir desenrolando ali uma ideia. Sensacional, Joyce, sensacional. Agora entendi. Necessariamente, ágil não é rápido. Ágil está mais próximo de flexível, né, de atento, de entregar bem feito, e não necessariamente que tem que ser, como diria, né, eu acho que essa terminologia já não se usa mais, né, mas pastel de feira, né? Tem projetos que o pessoal acha que é igual pastel, né? Vem um pastel e sai rápido, não é mais assim hoje em dia, né? E me explica uma coisa, o que é então uma organização ágil e como ela é feita, suas vantagens e impactos positivos? Quando a gente pensa nesse movimento de agilidade, nesse processo de transformação dentro das organizações, a gente está falando no final do dia de mudança de mindset, né? Quando a gente pensa no que são equipes ágeis, então a gente está pensando em uma cultura muito mais horizontal do que vertical. Então são times com conhecimentos que se complementam e que se auto-organizam. Então esse processo hierárquico, ele é um processo que ele deixa de existir da forma como nós conhecíamos, né? A gente tem ali processos de liderança muito bem estabelecidos e processo de gestão também muito bem estabelecidos para que a gente possa, com isso, acompanhar a entrega dos nossos projetos e a evolução de tudo aquilo que foi desenhado, né? Ágil, e o método não significa sem gestão e sem controle. Mas como fomos criados numa cultura hierárquica, né? Então, a gente está falando aí de uma mudança de mindset, de empoderar essas equipes e de ir dando para elas a responsabilidade do que cada uma das decisões que elas tomam ali para decidir o que entra ou não entra numa sprint, elas possam analisar qual é o impacto que isso causa, né? E sempre garantir que a gente, através dessa mensuração de impacto, esteja alinhada a nossa proposta de valor e aí para todo tipo de companhia, entendendo se isso faz sentido ali para o nosso cliente, né? E aqui no BMG, especificamente, a gente conversa muito isso dentro das nossas equipes, né? Vocês já devem ter ouvido muito falar do nosso modelo que é Phygital. Então, eu tenho lá os meus times, as equipes que me apoiam nesse processo todo de aquisição e engajamento, e dentro desse Phygital, a gente tem ali um elemento que precisa ser olhado com todo cuidado, que é aquela relação que a gente sempre fala, eu não estou pensando só no consumidor final, né? Eu preciso colocar dentro dessa jornada toda de desenvolvimento o nosso franqueado, as nossas lojas e todas as pessoas que nos apoiam ao longo dessa jornada toda e desse processo de criação na oferta desse produto. Então, esse time precisa estar muito bem qualificado e capacitado para entender essa responsa toda de que ele não está ali pensando só no consumidor final, que ele tem uma pessoa ali no meio, ele tem um apoiador ali no meio que ele precisa também contemplar nessa construção de jornada. Sensacional, Joyce. A gente tem notado, né, o banco tem adotado essa metodologia nos últimos, acho que praticamente o último ano, né, tem várias equipes que já usam essa metodologia e trouxe um novo comportamento, né, das pessoas que trabalham no banco e da própria estrutura física, né, porque isso, acho que a metodologia ágil, ela remete também a uma criatividade maior, uma expansão um pouco maior da mente. É isso, Joyce? Quando a gente pensa em exposição física, a gente acabou tendo uma mudança grande nesse processo por conta desse cenário todo que nos foi imposto de Covid-19, né? Então, hoje a gente tem todos os times trabalhando de maneira remota, mas quando a gente pensa na organização das pessoas, né, é muito melhor que eu tenha todas essas mentes criativas com conhecimentos diversos trabalhando com proximidade, porque uma das coisas mais importantes dos 4 pilares do ágil, vou até ler aqui para vocês quais são, é essa questão do indivíduo, né? Então, essa interação do indivíduo para o desenvolvimento de serviço, essa troca é muito importante, né?
para que a gente saiba e entenda se está no caminho. Então, se essa equipe puder trabalhar próxima, se eles puderem estar dentro do mesmo ambiente para facilitar ali a dinâmica de troca e de construção, e até das interações, né, das cerimônias que eles precisam ter, muito melhor. Pegando até um gancho do que você acabou de me perguntar, no início dos anos 2000, 17 profissionais ali se juntaram e resolveram escrever o que era um manifesto ágil, né? 4 principais princípios. Hoje a gente já vê 12 princípios da agilidade, aí tem muita literatura a esse respeito. Mas vou falar sobre esses 4 porque acho que eles acabam mostrando essa questão da importância do indivíduo e desse processo de cocriação, de corresponsabilidade, até porque eles vão se apoiando ali nesse movimento de construção e de mudança de mentalidade, né? Então, aqui a gente fala muito do indivíduo, das interações, muito mais que processos e ferramentas, né? Que aquilo que, em outras palavras, levanta aí, tira a bundinha da cadeira, vai ali, conversa com o colega do lado e entenda se o que você está propondo e se aquilo que você está pensando em criar faz sentido ou não. Então, se está do teu lado, aproveita e troca com ele, não manda e-mail, não manda Slack, não manda Teams, pergunta, né? E converse pessoalmente. Muito mais o serviço e a entrega implementada, né, em produção, então é melhor feito que perfeito, né? Então a gente valoriza muito mais essa entrega, colocar em produção, do que propriamente ter um processo muito rígido de especificação e de documentação e de escopo. A colaboração do cliente, muito mais do que contratos, né? Então a gente tinha lá no passado essa questão muito rígida de como os escopos tinham sido contratados pelos times de desenvolvimento, com muito pouca possibilidade de flexibilidade de mudança, flexibilização de mudança, né? E nesse conceito o tempo todo estar testando ali, indo com o nosso time ouvir o que o cliente está esperando para saber se a entrega está no caminho e responder às mudanças de maneira muito rápida, muito mais do que seguir um plano pré-estabelecido. Então, dentro desse nosso conceito, desses pilares de agilidade, a gente poder contemplar essas questões externas, né, como o cenário de pandemia, que fez com que uma galera aí que nem imaginava em ser ágil, tecnológica, ter plataforma, vender pela internet ou WhatsApp, tivesse que se adaptar. Muito bacana, Joyce, muito bacana. Então, os nossos almoços já tinham essa metodologia ágil. Né? E aí, você, o Bruninho, o Rodrigo Santana, nosso grande amigo também. Quantos problemas a gente resolveu, né? Quantos e-mails deixaram de ser enviados, porque almoçávamos juntos ali, trocando experiência, contribuindo um com o outro em relação... era praticamente um squad cada um, né? Juntando as nossas necessidades e objetivos e juntando aí toda a vontade de fazer acontecer. Um abraço pro Rodrigo também, grande amigo, saudades desse meu amigo também. Como trazer, então, essas técnicas de organização ágil para o varejo? Porque o banco é um banco varejista, nós, obviamente, atuamos, né, junto ao varejo, mas temos aí a venda dos nossos produtos, a venda dos nossos serviços. Como é que eu trago essa metodologia para esse cenário de varejo? Olha, Rodrigo, Herbert, isso é muito legal e assim, o Rodrigo, inclusive, é uma pessoa que muito me pergunta isso, né? Ele me aciona muito e me traz muito essa necessidade, não só ele, como todo o time comercial tem interagido muito com o Bruno, com a Priscila, a Mari, Eduardo, com todos os nossos POs ali. Daqui a pouco eu já explico um pouquinho do papel deles, né? Como o Ágil, ele nasceu inicialmente pensando lá em empresas de tecnologia, em software, em produto, mas ele foi se adaptando de acordo com a necessidade de outros setores e de outros segmentos, e na minha concepção ele está muito mais voltado à forma de pensar e de executar. Eu acho que ele pode ser utilizado para todas as coisas, desde que adaptado. Então, se a gente tem uma necessidade, por exemplo, de aumentar a venda no varejo, juntar ali as equipes todas e fazer um processo de ideação, né, de levantamento de ideias, de brainstorm, e entender se ali dentro daquele time, de repente, tem uma ideia para uma nova campanha, às vezes uma nova forma de comunicar, às vezes uma nova forma de expor um produto na loja. Quando a gente pensa em processos inovativos, né, e fala de inovação, muitas vezes a gente condiciona a nossa mente
a voltar isso para a tecnologia. Mas, às vezes, inovação é você mudar a forma de abordar o cliente, de dar bom dia para ele. Às vezes, você criar uma rotina, de repente, de se comunicar com esse cliente sobre outros temas que não necessariamente tenham a ver com o final da venda e com o produto em si, te faça ter um sucesso maior na conversão desses clientes e te faça aumentar a venda. Então, esse processo criativo do ágil, desde que adaptado, ele pode ser utilizado em qualquer cenário, com alguns cuidados, obviamente, né? Por exemplo, nós como banco, nós temos um regulador ali muito forte, né? Então, a gente não pode simplesmente abrir mão do nosso processo de hierarquia e de controle e adaptar e usar o ágil para todas as coisas. A gente precisa ali ter um cuidado e um compartilhamento daquilo que está sendo criado, daquilo que vai ser entregue, para que a gente garanta que todos os riscos foram mitigados, que a gente está atendendo a esse regulador. Então, desde que adaptado ao cenário, eu acho que ágil pode ajudar em todos os negócios. Mentes criativas temos em todos os lugares, né? E pensando nesse conhecimento, onde um vai complementando o outro, às vezes eu tenho um que é mais comercial, o outro tem uma habilidade maior de treinar, o outro, às vezes, tem uma mente criativa para desenvolver algo e pensar numa forma de melhorar o processo, de fazer com que o processo seja mais fluido. Então, a gente pode usar todo esse conhecimento junto, que deve existir dentro de todas as equipes e dos times que estão nos assistindo, para criar ali um movimento ágil, resolver coisas, aumentar a venda e propor novos processos, ou melhorar algo que já existe e deixar ele ainda melhor. Esse é o desafio, né, Joyce? Melhoria constante, revisitar os processos o tempo todo. A gente tem, como área de treinamento, a gente tem isso praticamente no nosso DNA, né? Sempre em movimento. Eu acho que a metodologia ágil ela traz essa reflexão também. E, Joyce, você falou muito sobre squads, né? E eu queria saber o seguinte, o que são squads? Como se organizam nos processos de autogestão? De repente o pessoal não conhece, não está familiarizado com essa palavra, mas aí, o que é squad e como se organiza em autogestão? Vamos lá. Ágil é uma sopa às vezes de letrinhas, né? A gente fica trazendo muitos termos em inglês para coisas que nós já conhecemos muito bem, né? Squads são times multifuncionais. E aí tem uma coisa interessante a se pensar sobre squads, né? Esses times, eles podem, inclusive, ser utilizados em empresas que não são ágeis. Eu já vi empresas que não necessariamente trabalham no modelo de ágil, que ainda são um modelo de cascata, e que tem squads ali para algumas coisas e para algumas áreas. Então, o squad é um time multifuncional, onde colocamos lá pessoas... Então, a gente tem uma figura muito forte na squad, que é o PO, né? Que é o nosso Product Owner. Ele é o nosso dono do produto. Ele é a pessoa que pensa na estratégia do produto, desde a sua concepção até como a gente vai comercializar, como a gente vai vender, como a gente vai treinar. Então, a gente tem ali uma figura do PO. Aí, dentro dessa sopa de letrinha, a gente tem lá o nosso UX, que está pensando, que é o nosso User Experience, que é a pessoa que testa a experiência, que entende se a experiência que a gente está entregando ali para o nosso cliente faz sentido ou não e nos ajuda nesse processo de construção de jornada, né? Então, vou fazer mais um link com o nosso universo. Então, pensa a gente vendendo para os nossos aposentados. Então, eu preciso pensar ali em todo o meu processo de construção numa linguagem que seja adequada a ele, numa letra que seja adequada ao público que está lendo, num processo, de repente, numa evolução da nossa plataforma e da nossa conta, em se adequar, se é para uma mulher, para um homem, para uma pessoa mais jovem ou para uma pessoa, para um millennium, né, para essa nova geração. Então, esse é o papel ali desse nosso garantidor da experiência, para que a gente vá sempre no caminho e entenda se aquilo que a gente está criando, entregando, está de fato agregando valor. Joyce, meu sonho é participar de uma squad dessa, que tem uns nomes diferentes, não é? Hã? Ah, tem nomes ótimos. A gente tem aqui dentro da nossa tribo, né? Então, a gente tem a Waterloo, que é a nossa squad de entrada do cliente ali, de onboarding, né? Que é aquela primeira experiência de quando ele vai baixar a nossa conta. E aí o nome é super alusivo, né? Quando a gente pensa na estação ali, dele se deslocando, né? Indo de um lugar para o outro. A gente tem a Apollo 11,
que é a nossa Squad de Serviços Básicos Essenciais, né? Os nomes são muito bons. Tem a Golden Gate, que é a nossa Squad do Digital, e é justamente essa conexão da ponte, né? Levando a gente do físico para o digital, do digital para o físico, conectando esses dois mundos, né? E temos a Orion, que é a maior, segundo a Mariana, né? Que é a nossa PO da Orion de marketing digital, que é a maior constelação, né? A maior constelação já vista. Então, e ela tá ali, né? Gerando leads. E aí tá aí o link, né? De uma coisa com a outra. Mas tem várias ótimas. Tem R2D2, tem Darth Vader, Thundercards, Hard Rock. Temos nomes bem criativos para os nossos times. Mas no fim do dia, a galera toda tá ali trabalhando, construindo e trocando para entregar a melhor experiência possível nesse nosso conceito de FIG, tá, né? Conectando esses nossos dois universos, o nosso mundo físico, que a gente conhece muito bem, com esse digital que estamos construindo juntos. Sensacional, Joyce, sensacional. Eu tenho experiência como astronauta, então nesse Apollo 11 eu poderia entrar muito bem. Tudo relacionado a Star Wars também, que eu já atuei como Darth Vader. E se tiver alguma coisa relacionada a Marvel, também tenho uma experiência com Homem de Ferro, alguma coisa assim. Então, já me candidato aí, tá bom? E Joyce, como é que funciona? Como atuam os papéis e times multifuncionais? Vamos lá, eu acho que a gente acabou falando em alguns momentos, né, desses times multifuncionais. O fato é que eu tenho ali no grupo o PO, que está olhando para negócio, eu tenho pessoas pensando na experiência, eu tenho ali dentro da nossa tribo pessoas pensando no marketing digital, nesse processo de aquisição e de atração de novos clientes para dentro do nosso banco digital. Então, a multifuncionalidade se dá daí, né? A gente tem squads hoje com conhecimentos diversos, e essas pessoas todas trabalhando juntas, co-criando, né, coisas e experiências, para que a gente garanta que dentro de todo esse nosso processo criativo de desenvolvimento, de construção, de escrita das nossas histórias, né, as nossas histórias, elas substituíram aquela especificação que existia lá no passado. A gente está passando por todas as etapas necessárias para que a gente consiga entregar produto, tecnologia, experiência. E você está convidado, viu, a participar de todas as nossas squads. Todas elas precisam de um comunicador que leve, que conte aí as nossas novidades todas nas matinais, nas lives, nos eventos. Então, não fique inibido. Tem lugar para você em todas elas. Obrigado, Joyce. Obrigado. Ó, eu aceito o convite, viu? A agenda tá meio corrida, mas a gente se esforça e vamos nos adaptar a isso. Joyce, tudo que você tem falado sobre metodologia ágil, que está sendo muito bacana, você falou uma coisa agora e me remeteu a uma característica, a um comportamento que a gente tem escutado muito ultimamente, né? Principalmente nessa época de Covid, a questão da empatia. Nós, inclusive, já tivemos lives aqui falando sobre empatia, falando da necessidade de ser empático. Ontem nós tivemos eu sei que você também assistiu a oportunidade de ver a live do Márcio Alaor com o Padre Fábio de Mello, falar um pouco também essa questão da empatia, de como as pessoas estão olhando para esse universo. Trazendo a empatia para a metodologia ágil, quando você fala assim, ó, tem que pensar no cliente, tem que perguntar para o cliente, tem que interagir com o cliente. Empatia tem tudo a ver com metodologia ágil, né? Porque você cria produtos para o cliente final, para resolver os problemas do cliente. Tem ou não tem, Joyce? Como é que você vê a empatia dentro da metodologia ágil? Olha, Herbert, eu acho que a empatia ela é o centro de todas as relações humanas. Ela é o centro de todo modelo, de todo método de negócio. Mas no ágil, como o cliente ele está sempre no centro da nossa estratégia, a gente está sempre pensando em formas de facilitar a vida dele, acho que a empatia ela se torna ainda maior, né? E ela começa já de dentro para fora. Ela já começa na interação dos nossos times, né? Sendo um empático com o outro e entender que as ideias surgem de todos os lugares e que a gente tem que ter ali uma escuta
ativa e uma escuta empática, né, para que a gente possa identificar as oportunidades quando elas aparecem e potencializar as boas ideias quando elas surgem. E a empatia, ela é aquilo que rege, que conduz todo o nosso processo de criação, né? Se o cliente de fato e verdadeiramente, não só no papel, ou não só na nossa missão, aquela que está impressa, que está escrita, se está de fato no nosso dia a dia, o cliente no centro da nossa estratégia e da nossa construção, isso é 100% ágil, né? Isso é o que está lá dentro da literatura, o cliente no centro e a gente criando e fazendo, e pensando em coisas que façam com que a vida dele seja melhor. E aí, para tudo, né? Se você estiver usando esse pensamento ágil lá na sua loja, no seu varejo, você tem uma loja de roupa e está pensando numa nova forma de vender por conta desse cenário de Covid-19, você está usando empatia, está pensando num jeito de fazer com que o seu produto continue chegando ali no seu cliente sem que ele se exponha a nenhum tipo de risco. Num banco como o nosso, né, que teve essa corrida toda para digitalizar processos e para fazer com que a nossa rede pudesse continuar trabalhando. Então, tem todo um processo de empatia, né, tanto com os nossos parceiros como com os nossos clientes. Então, empatia, para mim, é um sentimento que está no centro de todas as relações humanas, bem como foi colocado ontem na live com o padre, com o Márcio, muito bem colocado pelos dois, inclusive. A empatia, eu acho que é aquilo que ainda vai fazer com que a gente mude o mundo, se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem isso de uma vez por todas, né? Você sabe que no domingo eu saí para procurar um bolo, saí para dar uma volta no bairro e todas as lojas fechadas, e eu queria comprar um pedaço de bolo. E aí encontrei uma açougue aberta num centro comercial aqui perto da minha casa, e aí só estava entrando uma pessoa por vez. E aí, do lado dela, algumas lojinhas dessas de bairro, bem tradicionais, lojas com 20, 30 anos de existência. E aí, reparei que em todas elas tinha uma plaquinha. Estamos vendendo por WhatsApp, entregamos na sua casa. E aí, é justamente esse processo, né? Lojas que não vendiam nada através do WhatsApp, nem de nenhuma plataforma, não tinham e-commerce, se reinventando e tendo ali o entendimento de que elas precisam continuar produzindo e seus clientes entendendo que elas precisam continuar vendendo para existir, né? Esse é um processo totalmente ágil e cheio de empatia. Sensacional, sensacional. Adorei a sua história. E uma coisa que a gente está ao vivo agora, né? E depois esse vídeo fica no nossa página do YouTube, lá no Papo de Especialista BMG, e depois a gente tem muitas interações. E você falou uma coisa que é extremamente desafiador hoje para o empresário. Eu tenho certeza que correspondentes, empresários que estão nos assistindo agora, quando vai caçar lá a metodologia ágil, tem interesse de implementar a metodologia ágil na sua empresa. E implantar a metodologia ágil, pelo que você me disse e falou várias vezes, é de fato colocar o cliente no centro, né? Nos treinamentos comerciais, eu sempre falo que o bom consultor de vendas é aquele que liga para resolver o problema do cliente e não para resolver o problema de venda do consultor. Então, obviamente que o consultor resolve o seu problema vendendo, né, o seu produto, o seu serviço, mas ele tem que fazer a venda de forma que resolva o problema do cliente, porque aí sim ele gera uma conexão verdadeira. Então, a metodologia ágil, ela facilita esse processo do comportamento, porque o comportamento é uma coisa e o entendimento é outra. Porque todo mundo fala, toda empresa fala que ela existe para atender o cliente. Mas muitas, na prática, no comportamento não agem dessa forma. A metodologia ágil, ela pode facilitar o empresário a, de fato, colocar o cliente no centro e atender às suas necessidades desde o processo de venda? Pode. Eu acredito que pode sim, porque um dos princípios do ágil erra rápido e arruma rápido. E se você está ligando para resolver um problema do cliente, é um princípio 100% ágil, né? Eu identifiquei um erro, reagi rápido e estou dando um retorno rápido para o meu cliente, contando ali para ele o que eu pude melhorar e mudar do ponto de vista de processo, talvez, ou de concepção de produto ou de serviço, a partir daquele feedback negativo.
E eu acho que ágil a gente pode adaptar para todas as coisas, né? A única coisa que eu acredito e que deixaria assim como um recado para quem pensa em implementar um modelo ágil é que o ágil ele não é maior do que o princípio, do que o objetivo e valores da organização, né? Então a gente tem métodos para muitas coisas dentro da metodologia, a gente tem algumas estruturas, né, e algumas formas de utilizar essa metodologia, são nossos frameworks. Então, dentre os mais conhecidos, Kanban, Scrum, e aí tem algumas cerimônias que são reuniões e encontros para que a gente garanta a aplicação desse método, né, para que a gente garanta ali o nosso produto minimamente viável, que é o nosso MVP, que é entregar ali a nossa criação de forma onde o cliente consiga já ter alguma interação com ela, mas o método ele não pode ser maior do que o objetivo da organização. Então, se você tem lá o teu negócio e você está construindo ele, está num processo de alavancagem, de fazer com que ele venda mais, você não pode ficar muito preso no método. Você pode usar algumas coisas do método para alavancar, mas não pode deixar o método se tornar maior do que o seu objetivo, e sua meta ser alcançada na linha do tempo. Então, à medida que seu negócio vai se desenvolvendo, você vai encontrando ali dentro das suas pesquisas, né, do que faz sentido, até das métricas de acompanhamento, né? A gente tem aqui os nossos OKRs, né, que são as nossas chaves de nossos objetivos, né, nossos Key Results, que são os nossos resultados-chave. Precisa buscar os OKRs, não pode deixar de colocar e de tangibilizar a entrega dentro desse processo, não pode engessar, pensar só no método e esquecer dos OKRs lá, dos nossos resultados-chave. Precisa perseguir eles e não deixar um transpor o outro. Sensacional, Joyce, sensacional. E Joyce, assim, a crise do Covid, ela trouxe essa urgência em adaptação nas organizações? Como a metodologia ágil pode ajudar quem está passando por essa adversidade? Olha, quando eu estava pensando aqui, imaginando como é que seria o nosso papo, né? E sempre que a gente imagina, a gente acaba desenrolando de um jeito completamente diferente, né? Acho que esse é o mais bacana de fato, ser uma conversa, né? Eu estava pensando nessa questão de mundo VUCA, né? De mundo hiperacelerado, de volátil, incerto, complexo, ambíguo. E a questão da Covid-19, do vírus, para mim, só a disseminação do vírus para todo mundo, praticamente, já é um sinal do quanto e do quão estamos acelerados, né? Porque foi algo que começou lá do outro lado do mundo, num primeiro momento ali tímido, a gente não sabia qual ia ser a extensão daquilo dentro da própria China, e aí, de repente, já tinha atravessado o oceano, estava aqui, mudou a vida de todas as pessoas, né? Então, essa é a prova do quanto o mundo está rápido, né? Algo que começou lá do outro lado do mundo, teve o poder de parar nações, de parar o mundo todo e de fazer com que todo mundo pensasse uma forma de se reinventar. E aí, com isso, empresas que não tinham um processo de home office estabelecido, colocando as pessoas para trabalhar em casa de maneira muito rápida e organizada, né? Muitas delas parando ali para entender quais eram os impactos de recursos humanos, jurídico, tecnológico. Isso é uma squad de decisão, né? Você está colocando ali todos os heads e todas as pessoas que decidem para entender e tomar uma decisão muito rápida, entendendo que aquilo, se não feito com a tempestividade necessária, poderia prejudicar a saúde dos colaboradores. Então, isso fez com que muitas squads de decisão se formassem muito rapidamente nos mais altos níveis das companhias, né? Aqui no próprio BMG, a gente tem reuniões periódicas de diretoria que estão acontecendo para avaliar todos esses impactos da Covid-19 no nosso negócio. Então, isso é uma squad de diretoria, né? Colocamos ali todos os decisores da companhia, cada um com seu olhar de venda, de recurso humano, de transformação, para tomar uma decisão que, de fato, fosse o melhor para as pessoas naquele momento. Mas eu não consigo me lembrar de um outro momento da história onde algo externo como o Covid-19 tivesse tido um poder tão grande de transformar a forma como a gente se relaciona entre time,
essas squads que estavam ali acostumadas a trabalhar um do lado do outro. Eu tenho uma delas que é de marketing digital, eles trabalhavam dentro de uma sala, todos os dias, um do lado do outro, trocando, e já estão aí há 70 dias com as reuniões, com os bate-papos e com todos os encontros, né, acontecendo via Teams e via videoconferência. Então, isso mudou completamente a nossa forma de criar, de controlar, de se reunir, de discutir, e sem dúvida nenhuma acelerou muitos processos, né? Pensa lá nas lojinhas que eu falei no domingo, que nunca tinham vendido nada pela internet, nada pelo Instagram, nada pelo Facebook, ali vendendo pelo WhatsApp, muitas delas colocando fotos em páginas do Instagram e encontrando ali um novo canal de venda, e descobrindo esse poder que a internet é na palma da nossa mão, né? A gente hoje consegue colocar todo o nosso potencial criativo de venda, de criação na internet e com um aparelhinho vender e levar a lugares e, de repente, ter uma capilaridade até muito maior do que teríamos antes do vírus acontecer. Acho que, certamente, muitas dessas empresas, né, não mais atuarão só ali no seu canal físico, mas também vão passar a explorar outras formas, né, de vender e de se comunicar com o seu cliente. É isso aí, Joyce. Sensacional. Bom, Joyce, o tempo passou voando, já estamos aí na nossa reta final do nosso Papo de Especialista de hoje. Quero agradecer demais a sua contribuição, a sua gentileza de participar com a gente desse nosso programa, trazendo uma metodologia tão bacana, tão atual, né? Eu coloquei no Google a metodologia ágil, aparece um monte de informação. De fato, tem várias e várias literaturas já sobre esse tema, e que de fato tem trazido agilidade, tem trazido... E uma coisa que metodologia ágil também eu tenho aprendido, né, com vocês e participado de alguns squads, ele traz engajamento, porque ele traz empoderamento das pessoas em relação ao processo de decisão. Então, uma palavra que eu gostaria também de acrescentar nesse formato de metodologia ágil, de empresas que trabalham com metodologia ágil, é o engajamento que isso traz, porque ele coloca todas as pessoas como participantes do processo de decisão. E todo mundo contribui. Eu acho que na metodologia ágil, nenhuma ideia é ruim, né? Toda ideia você tem que escutar e minimamente não é aquele caminho, mas não é que existe uma ideia ruim. É mais ou menos isso, né, Joyce? É isso aí. Acho que ideias são ideias, né? A primeira coisa é que a gente tem que tem que ir livre de preconceitos, né? Tem que ir com os ouvidos e a mente bem abertos para poder captar e para poder... Porque às vezes uma ideia que parece muito maluca é que você consegue se diferenciar, né? A gente tem que ir com a mente bem aberta para poder captar essas coisas todas e ouvir todas as pessoas. Empoderamento vem dessa confiança, né? Desse nosso processo de mudar essas estruturas hierárquicas como conhecíamos antigamente e entender que as lideranças dentro de um processo ágil, elas se modificam um pouco, né? A gente tem ali lideranças estabelecidas, mas a gente deixa de ter aquele papel tão rígido do chefe, do funcionário, e a gente passa a entender que a construção, ela se dará justamente pelo indivíduo, né? Pelo quanto cada um dos indivíduos pode contribuir dentro de um time. E, assim, se eu pudesse elencar o que eu mais gosto na metodologia, eu diria que são as pessoas, né? As pessoas tanto usando o potencial criativo delas ali, se complementando, porque multidisciplinar é uma forma muito bonita da gente dizer que as pessoas se complementam, né? Que elas se encaixam, que a gente encontra ali um perfeito equilíbrio para fazer com que uma engrenagem funcione e rode. Uma squad não precisa necessariamente seguir um modelo pré-estabelecido de ter desenvolvedores, UX, UIs, essa sopa toda de letrinhas. Você pode ter uma squad de negócio, uma squad de marketing, uma squad de venda, por que não, né? Então, eu traria as pessoas como um ponto muito importante dessa nossa discussão ágil e clientes. E pensando que os nossos clientes, a nossa relação, ela é uma relação aqui no BMG especificamente, né? Ela é B2B, B2C. Então, parceiros e clientes dentro dessa nossa jornada e desse nosso processo criativo de construção. Então, as pessoas, elas, no fim do dia, são que fazem essa engrenagem continuar se movimentando. As pessoas criando, as pessoas dando feedback
e os nossos clientes ali retroalimentando todo esse processo para que a gente saiba que está no caminho certo. Sensacional, Joyce. Muito obrigado pela sua participação. Quero te chamar agora para que você possa fazer as suas considerações finais. Saudades dos nossos almoços aí com os nossos amigos, né, o Rodrigo e o Bruninho. E quero chamar você para fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é isso, muito obrigado mesmo. Eu não acredito que já acabou. Eu estava tão aflita. Pois é, você estava com medo. Conversar 1 hora e já foi. Não acredito nisso, não. Acho que esse nosso próximo almoço, quando a gente voltar para o escritório, a gente vai ter que fechar um restaurante, que vai ser um almoço de umas 100 pessoas, quase uma confraternização, um reencontro ali, para que a gente possa relembrar como é bom, né? Estar junto, como é bom trocar e o quanto nesses momentos a gente tem a possibilidade de interagir de maneira tão gostosa, né? E aí, nas minhas considerações finais, eu queria dividir com vocês um material muito bacana que nós construímos aqui no nosso time. A gente tem um time que está trabalhando hoje, temos alguns tribe leaders, né? E algumas tribos. E essas tribos, com todas essas lideranças e com todos os seus times e POs e todas essas sopas de letrinhas que eu falei anteriormente, ajudaram a construir esse vídeo, que é o nosso manifesto ágil do BMG, que justamente adaptado à nossa realidade, entendendo aquilo que a gente precisa e espera entregar para o nosso cliente. E quero agradecer muito, eu adorei, passou muito rápido. Obrigada para todo mundo que assistiu, que acompanhou. Adorei falar com você, Herbert, para matar um pouquinho da saudade. Não vejo a hora da gente voltar para o escritório e poder se encontrar pessoalmente. Eu que agradeço, Joyce, eu que agradeço a sua participação. Vamos passar o nosso vídeo. Antes de passar o vídeo, aí o vídeo encerra, vamos fazer diferente hoje. Então, pessoal, agradeço a participação de todos. Fiquem com esse vídeo, esse manifesto da metodologia ágil desenvolvida pelo BMG. Quinta-feira teremos um bate-papo sensacional, tão sensacional quanto foi esse bate-papo, com 3 franqueados para falar sobre processos de franquia, para falar sobre gestão de pessoas, resultados. Tenho certeza que será sensacional. Então, Papo de Especialista, quinta-feira, 5 da tarde, não percam. E quem puder, se inscreva no nosso site que você já recebe aí, se inscreva, né, no YouTube, na nossa página Papo de Especialista BMG, e aí você já recebe os pop-ups aí de todos os ao vivos que ocorrerem daqui por diante, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Pode rodar o VT, pessoal. Obrigado, tchau! O quanto você acha que conhece o BMG? O quanto você acha que sabe onde queremos chegar? Para estarmos entre os 6 maiores bancos do Brasil, a resposta precisa estar na ponta da língua de cada um de nós. Não fazemos grandes mudanças com desafios isolados, mas com iniciativa e protagonismo de todos. Vamos construir esse caminho juntos como organização, como um só time. A missão de popularizar soluções financeiras no Brasil é nossa. Por isso, manifestar a transparência, valorizar a diversidade, colocar o cliente no centro das decisões, incentivar a colaboração, valorizar as entregas de excelência, criar um ambiente colaborativo e proativo são compromissos que devemos assumir com o BMG. O mercado está dinâmico e evoluindo muito rápido. Produtos e serviços cada vez mais híbridos. Então, para trazer agilidade na tomada de decisão e mudança no negócio, é preciso aceitar o novo. Novas formas de trabalhar, de pensar e de se organizar. A agilidade não é só sobre ser rápido, mas sim sobre entregar valor para o cliente de modo rápido, em ciclos curtos de tempo. E é preciso reforçar. Essa nova metodologia de trabalho já começou a ganhar vida no BMG, como as tribos e suas squads, construídas e orientadas por um único manifesto. Squads são times multifuncionais que trabalham de forma colaborativa, eficiente e flexível, buscando entregas rápidas e excelência nos resultados. Todos os membros de uma squad devem ter a dor de dono, autonomia suficiente para gerir mudanças e um propósito claro: o cliente no centro. Essa cultura que se fortalece vai ajudar os times e squads a cada sprint a construirmos juntos esse novo BMG. E você é o protagonista dessa transformação.